E a Fernanda Manhota, aqui em São Paulo, nossa analista de internacional, já conectada. Manhota, com essa avaliação de que o regime está intacto e com a pressão sobre os preços do petróleo, está ficando cada vez mais difícil para Donald Trump justificar a ação militar, a guerra contra o Irã neste momento, não? Pois é, Yuri, a pergunta mais recorrente que ainda permanece com respostas vagas e às vezes até abordagens ambíguas por diferentes membros do governo, da administração, é, afinal de contas, quais eram os objetivos dos Estados Unidos desde o início dessa operação, né? Porque as primeiras falas davam conta de que o objetivo era um objetivo político, de transição de regime, de troca de governo, de mudança da estrutura institucional e de poder no Irã, e depois, conforme isso não se revelou viável, conforme os dias foram passando, né, e mesmo com a morte do líder supremo, houve uma certa capacidade de resistência da administração iraniana, a transição de poder e tudo isso, o governo americano foi deslocando essa narrativa para um lugar de curto prazo, mais focado em ações táticas no campo militar. Então, essa reembalagem que se deu à ação no Irã causou a sensação de que os americanos talvez tivessem ou subestimado a capacidade de resposta iraniana e a resiliência do regime, ou, né, em alguma medida, teriam sido levados por razões além daquelas que haviam sido inicialmente divulgadas para esse conflito. A máxima narrativa que hoje tem gerado muito desgaste no Congresso, Yuri, é muito relacionada à ideia de que os Estados Unidos teriam tomado essa iniciativa menos por interesses próprios e mais para funcionar como linha auxiliar de Israel. Alguns chegaram a sugerir que os Estados Unidos de Trump teriam, portanto, cedido à pressão israelense ou, de alguma forma, tendo sido convencidos de maneira digamos, pouco autônoma do ponto de vista do lobby israelense, que é bastante forte e presente nos Estados Unidos, enfim. Então, existe um debate público acontecendo sobre se essa seria a melhor forma de agir com relação ao Irã, se esse timing seria o mais favorável e se os efeitos colaterais são efeitos com os quais a sociedade americana está disposta a lidar. O preço dos combustíveis já é uma realidade nos Estados Unidos, a gente falou sobre isso essa semana já algumas vezes. O galão chega em alguns estados já a passar de $3, em alguns lugares se cogita que em alguns dias, a depender desse encaminhamento em Hormuz, ele possa chegar a mais de $4, o que seria bastante complicado, e evidentemente não só o combustível em si, mas os preços generalizados, né? A inflação é aquela que todo mundo já espera e que já vinha assolando os americanos em matéria de custo de vida muito antes do Trump, inclusive. Então, Yuri, sem dúvida, há um debate político acontecendo agora sobre a estratégia e a percepção de urgência dessa medida adotada pelo governo Trump. Conforme a guerra se prolonga, também uma discussão não só sobre os objetivos, né, e o timing, que eu já citei, mas também sobre a duração e a própria lógica de encerramento. Quer dizer, os americanos vão sair, né, do Irã imbuídos da noção de que eles venceram a partir de qual perspectiva, em que momento será oportuno deixar o Irã, tudo isso ainda são perguntas sem respostas. E só para amarrar essa conversa e para transmitir à nossa audiência a noção, né, de como esse tema está sensibilizando o eleitorado e a opinião pública americana como um todo, nós temos sempre citado pesquisas daqui. Eu vou trazer uma que é a mais atual de todas, acabou de ser divulgada há pouquíssimas horas, né, menos de 2 horas, pela revista The Economist. É uma pesquisa que coletou percepções entre os dias 13 e 16 de março, Yuri, veja só você, entre os que apoiam a iniciativa no Irã, nós temos hoje cerca de 30% dos americanos, né? E os que se opõem são algo em torno de 65%. Então, mais do dobro se opondo fortemente, inclusive, Yuri, desses 60 e poucos por cento, 42%. Então, tá difícil convencer a sociedade americana e parte do establishment político, além dos técnicos de inteligência, do que é que os americanos foram fazer no Irã e como é que eles vão sair de lá, Yuri.